Don't Hug Me, I'm Scared, ou Não Me Abraça, Eu Estou Assustado, whatever. É uma série britânica criada por Joe e Rebecca. É importante lembrar que todos os episódios têm uma relação no mínimo estranha. Todos os episódios seguem o mesmo padrão, com o simples objetivo de passar uma mensagem. Tudo bem parecer muito infantil, talvez seja uma crítica diretamente ligada aos pais por não darem educação e atenção suficiente aos filhos, e de como os programas de televisão têm uma grande influência na educação delas. Bem, eu sou o Josh e seja bem-vindo ao universo de Não Me Abrace, Eu Estou Assustado. No primeiro episódio o tema é criatividade, e é no mesmo onde é nos apresentados os três personagens principais. Vale lembrar que nenhum tem um nome definido, por isso vamos chamá-los de Red Guy, Yellow Guy e Duck. Em português, o cara vermelho, o cara amarelo e o pato. Logo no início do episódio, um bloco de notas começa a cantar. Depois da cantoria, algumas coisas começam a ficar um pouquinho estranhas. O bloco de notas tenta explicar para os personagens de como ser criativo. Porém, sempre que algum personagem cria algo, ele diz que aquilo tá errado. Um belo exemplo é quando Yellow Guy pinta um palhaço, e o bloco de notas simplesmente destrói jogando uma tinta preta sobre a arte. Um outro exemplo é quando o bloco de notas está falando sobre cores criativas e pede para que os personagens pensem em alguma cor. Logo quando Yellow Guy diz a cor verde, o bloco de notas simplesmente diz que aquilo não é uma cor criativa. Green is not a creative color. E começa a dizer coisas de como deixar sua criatividade fluir, como por exemplo, escutar seu coração, escutar a chuva, escutar as vozes em sua cabeça. Ok, só refletindo um pouco, aparentemente temos um grande problema com relação a Yellow Guy. Tudo que ele faz aparentemente está errado, mas por quê? Bem, se pararmos para analisar, vemos que Red Guy não liga para quase nada. Tudo para ele é sem graça, ou seja, podemos dizer que ele esteja representando os adolescentes. Duck, um personagem mais formal, digo pelo terno que ele usa. Logo podemos dizer que ele esteja representando os velhos, mas Yellow Guy é diferente, tanto pela forma de falar e de se expressar, um personagem muito inocente, logo representando as crianças. Ou seja, é muito mais fácil manipular e influenciar uma criança do que manipular um adolescente ou até mesmo um velho. Seguindo adiante, ainda no mesmo episódio, logo depois disso, tudo começa a ficar um pouquinho mais estranho. Eles viram programas 3D, ficam gigantes e comem um bolo de carne cru, e do nada voltam ao normal, como no início do episódio. Vale lembrar também que todos os episódios se passam no mesmo dia, 19 de junho, fazendo uma pequena ligação de uma fotografia do episódio 2, 19 de junho de 1955 foi o Dia dos Pais na Inglaterra. Logo juntando essa informação com a minha anterior, podemos dizer que tudo isso de alguma forma esteja relacionado à história de uma criança deixada sozinha e que agora o pai tenta manipular tudo para que ela o aceite de volta. Ainda não sabemos e ainda estamos no primeiro episódio. O segundo episódio, o tema é o tempo. O episódio começa com o primeiro, Red Guy, Yellow Guy e Duck sentados em frente à televisão, aparentemente esperando o programa deles começar, literalmente deles. Então do nada surge o relógio e começa a cantar sobre o tempo. Ele faz os personagens viajarem para uma outra linha temporal e mostra as coisas novas ao passar do tempo. O relógio diz que o tempo é algo muito precioso e que devemos usá-lo da melhor forma, que devemos fazer o que gostamos. Mas todas as vezes que os personagens tentam fazer algo que gosta, o relógio diz que aquilo tá errado. Um belo exemplo é quando Duck está construindo um castelo de cartas e o relógio fica pistola e destrói tudo. Vale lembrar também que nesse episódio é nos apresentado um novo personagem, Roy, aparentemente o pai de Yellow Guy, por dois motivos. Primeiro, eles se parecem, e segundo, eles estão em um parque e Yellow Guy está segurando a mão dele. Logo depois disso, os personagens começam a teorizar, aliás, o que seria o tempo. E o relógio interrompe o Duck e fica pistola de novo, e começa a fazer um barulho extremamente chato, ao ponto de fazer o ouvido de Yellow Guy sangrar. E tudo que aconteceu, na verdade, era o programa citado no início do episódio. É importante lembrar que não era muito bem apenas um episódio. Logo depois que a cena da televisão passa, podemos ver o olho de Duck ainda no chão. Não só isso, quando o relógio leva os personagens para o passado, em alguns pequenos frames podemos perceber que Yellow Guy está sendo procurado, vivo ou morto. O que está acontecendo? Podemos ver também o Roy vendo conteúdo adulto no computador ao lado de Yellow Guy. Talvez Yellow Guy seja o próprio Roy do futuro e que talvez esteja tentando fazer diferente em uma outra linha temporal, fazer de Roy uma pessoa mais inocente. Logo quando Duck está teorizando sobre o tempo, podemos ver algumas equações e símbolos
cálculos no mínimo estranhos. E esse é apenas o segundo episódio da série. Aparentemente o Roy tenta ser presente com o filho, mas algo dá errado, talvez a falta de tempo. Ele provavelmente deve se julgar muito por não ter sido um pai presente, e que talvez, através de um programa, ele pudesse mudar essa veracidade. Tudo diz que o Roy é o diretor dessa série, mas não conseguiria fazer tudo isso sozinho, sem um personagem criativo, talvez Red Guy. Ou simplesmente isso era uma forma de punir seu filho por ter nascido, atrapalhando todo o seu futuro, já que no episódio o relógio diz que o futuro não existe. Vale lembrar também que a arte de Yellow Guy aparece logo no início do episódio. No terceiro episódio, o tema é o amor. O episódio começa destacando que Red Guy, Yellow Guy e Duck estão desaparecidos, só lembrando que ainda é 19 de junho. Eles estão em um tipo de floresta ou parque, fazendo um piquenique com carnes e ovos. As coisas começam a ficar um pouquinho estranhas quando Duck mata uma borboleta em cima dos pedaços de carne, mas não era qualquer borboleta, era uma borboleta que Yellow Guy tinha gostado muito. Yellow Guy fica muito triste com aquilo e sai correndo pela floresta. No próximo frame mostra que Yellow Guy está em cima de uma árvore. Eu não sei como, até porque Yellow Guy é bem baixinho e a árvore era enorme. Talvez Roy tivesse o ajudado, só talvez. Lá em cima aparece uma borboleta, mas essa não é como as outras. Ela era maior e cantava. Logo ela começa a cantar sobre o amor. Conversando um pouco com o Yellow Guy, ela o leva para os céus. Ela diz que em todo lugar só vê escuridão, medo e morte. Yellow Guy não consegue compreender algum de seus conselhos, então ela leva até seus amigos. Chegando até seus amigos, eles começam a demonstrar o amor deles para Yellow Guy. Mas Yellow Guy demonstra totalmente o contrário. Ele diz que ama todo mundo, então a borboleta diz que ele tá errado. Diz que ele tem que ter alguém especial para poder demonstrar o amor dele, que existe uma forma certa de amar. Logo a borboleta começa a contar uma história de um garoto chamado Michael. Michael é o garoto mais feio da vila, e todos acham ele muito estranho e doente. Então por conta disso, todos o abandonaram, e desde então ele vive debaixo da terra sozinho. E do nada eles começam a louvar o Deus do amor. Aparentemente iriam usar Yellow Guy como sacrifício, ou seja, doutrinação. O episódio termina com Yellow Guy acordando, dando a ideia de que tudo aquilo fosse um sonho, e seus amigos lhe oferecendo um ovo, que do nada brota uma larva idêntica à borboleta. Mas relaxa, Duck matou ela como a outra no início do episódio. Uma teoria minha é que talvez a carne nos episódios represente as coisas ruins que consumimos na internet e nas televisões, e que o sacrifício seria uma forma de doutrinação da sociedade. Que talvez esse garoto chamado Michael na verdade fosse o próprio Yellow Guy, largado sozinho. Algumas pequenas observações do terceiro episódio. Logo quando os amigos da borboleta começam a louvar o Deus do amor, podemos perceber que Red Guy, Duck e Roy estão presentes. Roy faz questão de aparecer 2 vezes, mas tá ok, tudo bem. Esse foi o vídeo. A segunda parte já tá sendo desenvolvida. Eu espero que você tenha gostado. Se caso sim, dê seu like e divulgue para seus amigos, se caso você tiver. Obrigado por assistir e até a próxima.